Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões discursivas. Vamos à resolução da rodada 17 de 2022, sempre selecionando aqui um tema que eu reputo aí importante, de grande possibilidade de cobrança em provas, e hoje a gente trouxe aqui um julgamento que todo mundo ficou, claro, sabendo da ação penal 1044, e trouxemos nas rodadas de questões discursivas, aliás, por coincidência, né? Foi no dia que ocorreu o decreto, que ele foi assinado pelo presidente da República, que nós tínhamos uma rodada aqui do Emares iniciando, e eu já coloquei o tema, né, de supetão. Então, no mesmo dia em que se deu, né, toda a polêmica, já tinha uma questão discursiva aí para vocês treinarem, para vocês refletirem, e hoje aqui é o momento de nós aprofundarmos os temas relacionados a esse polêmico decreto presidencial e extrair aí o máximo daquilo que veremos nas vindouras provas, né? Uma ação penal muito rica, com muitos temas importantes, e vamos explorando aí nos seus mínimos detalhes, e aqui analisando em particular a questão da graça concedida pelo presidente. Boa noite aqui todo mundo no chat. Professor, já aproveita as ideias. Exatamente, eu estou sempre ali, né, pessoal? Vejo o jornal, vejo Instagram, estou sempre em busca ali de temas quentes para tentar trazer para vocês sob a forma de questões, né? E vendo, né, o que a gente acha que tem aí maior probabilidade de cobrança em concursos. Então vamos lá, pessoal, vou compartilhar aqui o nosso slide. Já deve estar aparecendo aí para vocês. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação e vamos lá. Então, pessoal, rodada 17, já vamos aí a 1/3 das rodadas de questões discursivas do EMARGES aí desse ano 2022, são sempre 50 rodadas, né? Dependendo do ano, tem mais sextas-feiras, pode até 51, mas no mínimo 50 por ano, já aí há 12 anos, né? Vamos completar agora, no mês de junho, a gente está sempre aí com as nossas questõezinhas. Então, o enunciado da rodada 17, ele trazia o decreto presidencial, ipsis literis, né, com os seus considerandos e com os seus dispositivos, né? Então, só para a gente repassar aqui e lembrar o que o presidente da República invocou para conceder a graça constitucional. O decreto não é nenhum decreto numerado, né, porque é um decreto individual, então ele vem só com data. O presidente invoca o artigo 84, inciso 12 da Constituição, que prevê a competência para indulto. Indulto é coletivo e graça é um indulto individual, mas o gênero é indulto, isso a doutrina toda aponta unanimemente. Então, esse é o fundamento constitucional tanto para a graça quanto para o indulto. Invocou também o artigo 734 do CPP, por quê? Porque ele prevê a possibilidade de concessão de indulto de ofício espontaneamente, diz o artigo 734, e depois a gente vai falar sobre a polêmica da vigência ou não do artigo 734, considerando a disciplina da Lei de Execuções Penais sobre o indulto, graça, aí no mesmo capítulo lá quanto à anistia. Então, o presidente invocou a prerrogativa constitucional para conceder indulto individual, falando que medida necessária, né, manutenção do Estado Democrático de Direito, invocou a liberdade de expressão como um dos pilares da sociedade, invocou também a discricionariedade excepcional destinada a freios e contrapesos entre os poderes, invocou também um juízo baseado em hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, também invocou a missão de zelar pelo interesse público, democraticamente confiada pela população, pelos eleitores, e que a sociedade encontra-se em legítima comoção em virtude da condenação de parlamentar, resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição,
que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Então, aqui nós temos a motivação do ato administrativo, isso é importante porque, mesmo sendo um ato discricionário pela teoria dos motivos determinantes, uma vez expostos os motivos, eles vinculam a autoridade e condicionam a legitimidade do ato. Vamos ver que tem importância, né? Aqui no caso, esses considerandos, mesmo sendo um ato eminentemente discricionário. O artigo 1º concedeu a graça constitucional, vejo que nos considerandos se falou em indulto individual, e aqui em graça, né? A bem da verdade, os dois termos a gente vê na prática, né? Daniel Lúcio da Silveira, condenado pelo Supremo na ação penal 1044, vejam, condenado um dia antes, né? No julgamento ali de 20 de abril, pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, regime inicial fechado, pelos crimes do artigo 23, inciso 4º, combinado com o artigo 18 da Lei da Segurança Nacional, que foi revogada, que o Supremo reconheceu uma continuidade normativo típica, porque essa hipótese ela ainda se mantém lá no artigo 359 do Código Penal, o novo título 12, inserido pela Lei 14.197, né? Essa tese defensiva foi agitada de uma abolício crimes, era uma tese muito facilmente rebatida, porque é evidente aqui a continuidade normativo típica com o artigo 359-L, né? É o crime de atentar contra os poderes constituídos. Também foi condenado pelo crime do artigo 344 do CP, que é o crime de coação no curso do processo, um crime contra a administração da justiça especificamente, e de uma maneira ampla, crime contra a administração pública. Vamos ver que isso importa para fins de ineligibilidade, né? Vamos comentar ao final. A graça é incondicionada, concedida independentemente do trânsito julgado da sentença condenatória, inclui penas privativas de liberdade, multa, que o réu também foi condenado a uma pena de multa de R$190 mil, atualizados, né, passando ali de R$210 mil, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e também penas restritivas de direito que não lhe foram impostas. Então, a bem da verdade, né, aqui é totalmente expletiva, né, essa parte do decreto. Presidente da República, e com isso o questionamento era quanto às limitações constitucionais à concessão do Instituto em tela e quanto à legalidade na sua edição. Então, pessoal, aqui, inicialmente, né, como já adiantei, alguns pontos básicos sobre o Instituto em tela. Graça, também chamada de indulgência príncipes ou clemência príncipes, é um ato de clemência estatal. Ela é também chamada de indulto individual, porque o indulto, quando a gente só fala em indulto, a gente pensa no indulto coletivo. E assim o é, porque o indulto coletivo é uma tradição, ele acontece, embora, né, o presidente da República é discricionário, ele tem discricionariedade, e o atual presidente da República tenha dito que não editaria mais decretos de indulto, né? Ele editou um e disse que seria o último, porque é discricionário dele. Então, quando se fala em indulto, é o indulto coletivo. Teve indulto de Dia das Mães, indulto natalino, a tradição é no período de final de ano, por isso chamado de indulto natalino. Quando a gente quer falar da graça, a gente fala indulto individual, porque só falar indulto a gente associa aquele que é o comum, né? Vejam que a graça se distingue porque é dirigida a uma pessoa determinada. Assim como o indulto consubstancia causa de extinção na punibilidade, assim como a anistia também, né, estão juntos ali no artigo 107, inciso 2º. Vejam, né, que quem pode o mais pode o menos, né? Então, a doutrina dos implied powers, né, dos poderes implícitos, permite que o presidente da República conceda indulto para comutação de penas. Então, ele transforma a pena privativa em pena restritiva de direito, ele pode diminuir uma pena em um percentual, isso que a gente acaba vendo bastante nos decretos de indulto, que trazem esse indulto parcial, ou seja, uma comutação de pena. Então, a extinção não precisa ser
plena, ou seja, não precisa alcançar toda a pena. Aqui no caso alcançou, né, todas as penas, inclusive a pena de multa, que está tranquilo, de acordo com a jurisprudência do Supremo, inclusive foi rediscutido, nós vamos ver, mas o Supremo tem entendimento que pode alcançar a pena de multa, não há nenhum problema. Vejam, pessoal, que a doutrina sempre aponta que não diz respeito a fatos criminosos, mas sim a indivíduos. O que se quer dizer com isso? Se quer, na verdade, distinguir da anistia. A anistia também é forma de extinção da punibilidade, que envolve fatos criminosos. Então, a anistia apaga o fato. Já a graça, o indulto, não apagam o fato, simplesmente extinguem a pena. E vamos ver que são os efeitos primários, né, da sentença penal condenatória. A anistia se dá por meio de lei, já a graça, o indulto, por meio de decreto, né? Então, as diferenças básicas entre os institutos, os dois em comum, representando causas de extinção da punibilidade. Aqui, pessoal, quanto à competência, eu já apontei, né? É o artigo 84, inciso 12, a base constitucional dessa competência do presidente da República, e aí eu também enfatizo, não foi exercido aqui pelo presidente da República, mas para fins de prova, eu recordo, né, que é uma competência delegável, é uma competência do presidente da República, uma competência discricionária, mas que ele pode delegar tanto para o advogado-geral da União, quanto para o procurador-geral da República, quanto para ministro de Estado. E aí, em particular, o ministro da Justiça. Na nossa tradição, o presidente da República, ele mesmo tem firmado, né, os decretos de indulto aí tradicionalmente. Seguindo aqui, pessoal, discricionariedade, nós sabemos que não significa algo imune a controle jurisdicional. Imunidade não significa poder absoluto, algo que não existe num Estado democrático de direito. Daí que nós, sem dúvida alguma, temos limitações, e temos limitações expressas no texto constitucional, e temos, da mesma forma, limitações implícitas que não só a doutrina tem apontado, como também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, não há nenhuma dúvida que o ato de concessão da graça constitucional autoriza um controle de constitucionalidade desse ato, ou seja, de compatibilidade, em particular com a Constituição, porque, né, aqui a discussão envolve aspectos constitucionais, né? A gente fala controle de legalidade em sentido amplo, né? Já que sempre que a gente fala em legalidade, a gente fala também de observância, claro, da lei das leis, né? Da lex legum, como a gente vê aí na prática forense, né? Então, aqui, pessoal, exatamente porque há limitações expressas e implícitas que nós admitimos tranquilamente o controle de constitucionalidade, o controle de legalidade, o controle jurisdicional, que já está em curso no Supremo, né? Já temos a DPFs, em particular, tem uma reclamação, mas a decisão, para mim, nem seria cabível ali no caso, a reclamação, mas a DPF, com certeza o Supremo vai conhecer, vai analisar o mérito, e até vamos fazer um juízo aí de bola de cristal, para a gente tentar imaginar o cenário que se avizinha. O Otávio aqui dizendo, o presidente da República tradicionalmente costuma consultar o Conselho Penitenciário antes, embora isso, né, fez uma pergunta, embora isso não seja obrigatório. No coletivo, sim, Otávio, porque o coletivo, ele envolve uma questão de política criminal e penitenciária. Então, diante, né, dos impactos no sistema carcerário que o presidente da República, no decreto de indulto, costuma ouvir, né, conselho penitenciário, embora na graça não faça muito sentido, porque o problema não é
de sistema carcerário, de sistema prisional. Mas o presidente da República poderia tê-lo feito, né? Mas já não era essa a preocupação, mas muito bem lembrado, quando a gente imagina no indulto coletivo, né? No indulto propriamente dito. Quanto a essas limitações, pessoal, nós temos em matéria de limitação expressa o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, prevendo a impossibilidade de que se conceda graça ou indulto para crimes hediondos e equiparados. Crimes hediondos e equiparados, nós sabemos que são 4, né? Crimes hediondos, propriamente ditos, e os equiparados são os 3 T's, né? Tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Então, para esses casos, o presidente da República não pode conceder nem o indulto coletivo, nem a graça, nem o indulto individual. Vejam que a lei, né, uma questão que foi discutida pelo Supremo, a lei dos crimes hediondos previu que não é possível a concessão de anistia, graça e indulto em matéria de crimes hediondos e equiparados. A Constituição, a bem da verdade, na sua literalidade, ela só falou em anistia e graça, não falou em indulto. Uma parcela minoritária da doutrina levantava a inconstitucionalidade, tanto que isso foi discutido, chegou até o Supremo, mas, né, caso aqui evidente de uma previsão constitucional em que o Constituinte disse menos do que queria, né, um minus dixit convoluit. Na verdade, plenamente cabível uma interpretação extensiva, que não tem nenhum sentido em não permitir a graça e permitir o indulto. Consequentemente, né, vedamos tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Fora dessa limitação constitucional expressa, o Supremo, num caso que ele julgou agora há menos aí de 5 anos, né, na DIN 5874, que cuidou de um decreto polêmico também do presidente Temer, que acabou beneficiando muito réus na Operação Lava Jato. O Supremo, nesse julgamento, ele estava discutindo se havia outras limitações implícitas, em particular, limitação à concessão do indulto, e lá no caso era indulto coletivo, né, para crimes de corrupção. E aí o Supremo entendeu que não há essa limitação na Constituição. É possível aplicar graça ou indulto em matéria de crimes de corrupção. Não existe essa limitação no texto constitucional, nem implicitamente. Mas, desculpe, pessoal, ao julgar aqui esse caso, o Supremo lançou bases extremamente importantes que valem para a discussão sobre o decreto de 21 de abril de 2022. Aliás, parece que o Supremo escreveu esse acórdão, né? Trouxe uma fundamentação muito ampla, profunda, muito detalhada, já pensando no que aconteceria em 2022, porque a gente já tem ali a resposta em termos de discussões jurídicas, né? E aí, né, aponto, logo que saiu o decreto, começou a rolar nos grupos de WhatsApp um vídeo em que o ministro Alexandre de Moraes, né, coincidentemente foi ele o condutor do acórdão, ele que capitaneou a linha de que não era possível uma limitação implícita a crimes de corrupção ao poder de indulto do presidente da República, ele enfatiza a discricionariedade do presidente da República e recortaram um trecho ali de 2 minutos e começaram a circular nos grupos de WhatsApp. O problema, né, é que algo que é típico do mundo em que vivemos hoje em dia, né, meio né, em que as pessoas muitas vezes não se preocupam com a verdade, elas se preocupam com a sua verdade. O problema é que 2 minutos não é nada num julgamento que tem centenas de páginas, né? Na verdade, tem não chega a ter centenas, tem acho que 150, alguma coisa assim. Tô até lembrando se não é mais, porque eu estou na cabeça com outro julgamento que eu fui ver que era gigantesco, que era 351 páginas, então não me lembro. Esse aqui
mas com certeza lembro, muito longo, né? O inteiro teor, mas muito rico também o inteiro teor. E lá, ao mesmo tempo em que o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, falava da discricionariedade, ele falava de limitações constitucionais expressas e implícitas à competência presidencial em foco. E aí eu só destaco citações que no nosso material escrito aqui da rodada eu detalho, mas aqui eu sistematizo para vocês, que ele apontou com base na doutrina, inclusive com base em doutrina estrangeira. Ele fala ali como limites, né? Ele cita, não era propriamente aqui objeto do caso em julgamento, então ele citou aqui, na verdade, como um obter dictum, né? E aí ele vai dizer crimes objeto de pedido extradicional. Ele, inclusive, nesse aspecto, ele cita julgado do Supremo da relatoria do ministro Celso de Mello. Mas o que é isso? É algo muito óbvio. Um país, ele não citou no voto, mas a verdade é que ele estava cuidando de pedido extradicional passivo, ou seja, endereçado ao Brasil. Tem aqui um réu estrangeiro, né? E o Estado estrangeiro nos pede a extradição. O Supremo, claro, analisa se pode ou não conceder, e o presidente da República tem discricionariedade ou não para conceder, salvo eventual tratado, né, específico. E aí vejam, pessoal, que nesse caso, o que o Supremo está querendo dizer é que não se pode conceder o indulto individual ou coletivo quando se trata de um crime objeto de um pedido extradicional formulado por país estrangeiro. Porque, claro, o Brasil não tem soberania para interferir na justiça de um país estrangeiro. A soberania nossa é aqui, né, no que diz respeito a nós e o que nós definimos, né, no que é aplicação da nossa lei. Mas vejam que um pedido extradicional envolve não a aplicação da nossa lei, mas a aplicação de uma lei estrangeira, um interesse estrangeiro. Então, por isso que não cabe, nesse caso, o indulto, que é algo que é bastante lógico. Crimes previstos na própria Constituição. Isso aqui ele citou uma doutrina estrangeira, uma doutrina argentina, se não me engano, que na verdade, né, no Brasil, a gente não tem precedente que diga. Ele fez mais como uma citação, mas, né, se a gente for considerar assim, tem muito crime previsto na Constituição, e eu acho que não é o caso de aplicar essa doutrina no Brasil. Os crimes de lesa humanidade, aqui eu acho que é possível enxergar implicitamente na Constituição, porque a nossa Constituição tem por base, né, a valorização dos direitos humanos no plano internacional, dos direitos fundamentais, né, no plano interno. Então, na verdade, o crime de lesa humanidade, né, crimes aí contra os direitos humanos, eu acho que seria se o Supremo julgasse a questão específica, ele reconhecia como limite a concessão de indulto. E aí o Supremo ainda falou 13 hipóteses que aí sim dizem mais diretamente com o caso em apreço do deputado Daniel Silveira. Hipóteses moralmente inadmissíveis, motivos que não correspondam aos fundamentos fáticos e jurídicos do ato e fim perseguido ilegal. Esses três aqui, eles dizem exatamente com o caso. A discussão do Supremo vai girar em torno desses três aqui, que o Supremo já tinha sinalizado lá na DIN 5874, e aqui de maneira mais específica, inclusive na ementa ele menciona essa questão do que é de eventual caso moralmente inadmissível, né? Vejam, então não temos dúvidas de que há uma ampla discricionariedade do presidente da República na concessão da indulgência príncipes, da clemência príncipes, mas tampouco há qualquer dúvida a respeito de um controle jurisdicional sobre atos discricionários. Não há nenhuma estranheza em provocarem em um Supremo discutir. Isso é algo, né? Quando nós já falamos, né, no estudo de direito administrativo, o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários é algo inquestionável no Brasil e no direito comparado.
A questão é que o poder, quando a gente fala que é cabível o controle, não estamos dizendo que o poder judiciário possa se substituir ao administrador quanto ao juízo de conveniência e oportunidade que caracterizam o mérito do ato administrativo. Então, o que o judiciário examina é a legalidade, é o controle de legalidade. Ele examina se o exercício dessa competência discricionária, que no caso outorgada pela Constituição, se deu dentro das balizas legais, constitucionais. Do contrário, o ato é espúrio. Então, vejam, pessoal, aqui o Supremo vai discutir se esse exercício da competência discricionária do presidente da República se fez dentro desses limites. E aí o Supremo vai discutir limitações expressas, que aqui no caso tranquilamente não incidiram, porque a gente não tem essa limitação no texto constitucional, mas também, e ali é o ponto central da discussão, nós temos limitações implícitas. Aqui, pessoal, a questão do que é moralmente inadmissível. Isso dá uma abertura muito grande, né? E tem 11 ministros para discutir, para argumentar. Sobretudo, o que se invoca aqui são os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, que são trazidos, como nós sabemos, no artigo 37, caput da Constituição. Vai ter uma discussão, mas vejam que isso é algo muito aberto, né? Agora, também podemos discutir teoria dos motivos determinantes e teoria do détournement de pouvoir, né? Da doutrina francesa, desvio de finalidade que nós importamos, né? E que está na nossa lei da ação popular já desde 65 e antes mesmo, a doutrina já aplicava há muito tempo, jurisprudência, no nosso dia a dia dos tribunais. Então, discussões sobre atos discricionários no Poder Judiciário, controlando se houve ou não violação à teoria dos motivos determinantes ou à teoria do desvio de finalidade, é algo corriqueiro na nossa tradição jurídica. Nesse ponto, pessoal, claro que na nossa correção nós não analisamos se o aluno, a aluna, ele reconheceu como legal, reconheceu como constitucional ou reconheceu como inconstitucional, como ilegal. Não é esse o ponto, até porque a gente não tem aqui um certo e errado, isso é muito comum em provas discursivas. A banca quer verificar o nível de conhecimento, a profundidade dos argumentos e a qualidade da redação jurídica. Então, o que eu avaliei particularmente nas correções foi a carga de conteúdo trazida pelo aluno, seja aqueles que defenderam a legitimidade ou a ilegitimidade do decreto. Eu, particularmente, até para, né, ensejar a reflexão e também, né, externando uma opinião estritamente jurídica, coloquei no nosso material escrito detalhando o que eu penso juridicamente sobre o caso. E, claro, né, deixando de lado qualquer aspecto político que nunca adentramos e nem gostamos, né? Eu particularmente gosto do direito, tem muito político para cuidar de política, né? Não gosto nem de discutir com pai, mãe ou irmão política, nós nem falamos disso nem internamente, né? Embora eu, claro, todo mundo é cidadão, tem o seu pensamento político que expressa secretamente no voto, ainda mais eu como juiz, né? Mas vejam que juridicamente falando, pessoal, para mim, nós temos vício de ilegalidade, de violação, ilegalidade, claro, sempre em sentido amplo, de violação aqui à ordem jurídica. Por quê? Eu falo da teoria dos motivos determinantes, porque nos considerando, pessoal, para mim ali, nós temos fundamento para reconhecimento ali de legalidade. Em primeiro lugar, né, o presidente da República invocou um estado de comoção nacional, particularmente, pessoal, algo que tinha acontecido poucas horas antes, não tinha nem 24 horas.
uma comoção nacional. Eu acho que é de existência absolutamente duvidosa. Claro que gerou polêmica, mas assim, como se uma comoção social, né? O motivo externado, me parece que ele não existia, ainda mais num tão curto espaço de tempo. Por outro lado, o decreto, nos seus considerandos, fala em, se a gente olhar lá textualmente, né, ele fala num exercício legítimo da liberdade de expressão. Isso acaba, pessoal, mostrando nitidamente um rejulgamento jurídico que já ocorrera pelo órgão competente constitucionalmente. Então, né, também outro aspecto ali que acho importante no debate, a gente não está falando de uma condenação do Gabriel lá na primeira instância, num crime qualquer, a gente está falando num julgamento histórico do Supremo que reconheceu violação ao Estado Democrático de Direito, violações, né? Sem entrar no mérito, certo ou errado, mas que o Supremo reconheceu por amplíssima maioria de 10-1, envolvendo ameaças aos próprios integrantes da corte. Então, é um contexto que a gente, ainda mais fazendo um exercício de futurologia, a gente não pode desconsiderar. Penso eu que a chance desse decreto subsistir é mínima, mas isso não é opinião jurídica, isso é naqueles palpites, né, de aposta. Mas penso eu que se o Supremo reconhecer, ele não vai estar abusando da competência jurisdicional. Claro que o tema é polêmico, pessoal, mas apenas externando minha opinião jurídica. E quanto à teoria do desvio de finalidade, também aqui me parece que o presidente da República acabou, né, utilizando da graça para favorecer não alguém, né, simplesmente que ele não concordasse com uma decisão judicial, alguém que é aliado próximo dele, de seus apadrinhados políticos, né? E que ele acabou comprando a briga junto com ele, né? Mas o interesse público, né? Daí, quem sabe, será que a gente poderia discutir foi colocado em primeiro plano ou um interesse pessoal, individual? Todo ato da administração tem que envolver a busca de um interesse público, né? Então, claro que é excepcional esse controle, mas eu lembro aqui, né, para também pegar de uma outra linha política, para mostrar, né, como o Supremo entra nessas questões tradicionalmente. O caso da nomeação do presidente Lula como ministro da presidente Dilma. O Supremo não reconheceu a ilegalidade, lá não havia uma ampla discricionariedade? Sim. O que o Supremo invocou? Mesma coisa, desvio de finalidade, invocou moralidade. Então, assim, o Supremo tem tradição de fazer um controle rigoroso, certo ou errado, mas a gente não pode falar em guinada jurisprudencial. Então, como eu disse, né, não há certo e errado, há opiniões bem fundamentadas juridicamente ou mal fundamentadas juridicamente. Tem quem defende a legitimidade ou a ilegitimidade, vários alunos foram para uma linha ou outra com nota não satisfatória porque os argumentos foram muito superficiais. Finalizando, pessoal, eu aclaro aqui alguns pontos também que foram suscitados, né, que gravitam ao redor do problema. Concessão do indulto antes do trânsito em julgado. Vejam, o Supremo nunca tinha enfrentado o indulto individual, a graça. Aqui na doutrina, nós temos doutrinadores que dizem que a graça dependeria do trânsito em julgado, mesmo que o indulto não dependa. O Supremo, naquela AGIM 5874, ele reiterou um entendimento no sentido de que é possível conceder um indulto coletivo antes do trânsito em julgado. Inclusive, tem vários indultos que ainda condicionam ao trânsito em julgado para acusação. Tem precedentes que, inclusive, mencionam isso e doutrinadores também. Eu não vejo nem sentido de condicionar o trânsito em julgado para acusação. Simplesmente é possível antes do trânsito em julgado, eu acho que não tem nenhuma limitação que eu consigo extrair do texto constitucional. Isso, como eu disse, é para
o indulto coletivo que o Supremo analisou. Para graça, na doutrina, alguns distinguem, dizendo que, como é individual, o judiciário tem que primeiro julgar, transitar em julgado. Não vejo nenhum motivo para distinção. Penso que, de fato, é possível a concessão da graça antes mesmo do trânsito em julgado. Não vejo, né, nenhum óbice aqui que ocorra, mas porque está interferindo no julgamento. Sim, mas qual é a diferença? E se for depois do trânsito julgado, pior ainda, porque daí o judiciário já disse com força de definitividade, e nós vamos admitir, ninguém tem dúvida. Então, por que não poderia antes? Segundo ponto, questão do requerimento do interessado, prévio requerimento. Essa discussão também foi suscitada e eu aqui, particularmente, entendo que não era imprescindível esse prévio requerimento de forma alguma. Vejam, tem uma questão jurídica de lei no tempo que está por trás, é um primeiro ponto de discussão. Por quê? O CPP ele tem uma disciplina da graça, né, do indulto. Lá no artigo 734 é dito que o presidente ele pode conceder espontaneamente. E aí vejam, pessoal, depois do Código de Processo Penal, nós tivemos uma disciplina na Lei de Execuções Penais, né, de 84, Lei 7.210. Alguns na doutrina entendem que essa disciplina da LEP revogou tacitamente o CPP. Já outros entendem que subsistem, só foi revogado naquilo que é incompatível com a lei posterior. É o que eu acho certo. Não tem por que entender que foi tudo revogado, simplesmente, né? Porque sobreveio uma disciplina na LEP, para mim, o que é incompatível, claro, subsiste, né? Somente naquilo que é compatível. Então, para mim, entendo, né, que o artigo 734, juridicamente, ele ainda subsiste. Mais do que isso, pessoal, mesmo que entendêssemos que a disciplina do CPP não tem vigência porque foi tacitamente revogada em bloco pela Lei de Execuções Penais, eu diria que essa possibilidade de concessão do indulto antes mesmo, né, de requerimento do interessado, ela é absolutamente lógica. Porque é um instituto do qual somente poderá advir benefício ao apenado. Consequentemente, não tem nenhum motivo para entender, ainda que a LEP diga que não diga mais, como dizia o 734 CPP, que poderia ser concedido espontaneamente, ela tampouco diz o contrário. Então, é possível, mesmo da LEP, extrair uma interpretação lógico-sistemática, teleológica, que um instituto que só beneficia o acusado pode envolver uma concessão sem prévio requerimento. Finalizando, pessoal, a questão dos direitos políticos. Vejam que, em primeiro lugar, né, a súmula 631 do STJ, ponto pacífico na doutrina, eventual concessão do indulto, e aí vale tanto individual quanto coletivo, deixa eu só botar meu notebook aqui para carregar, não repercute senão nos efeitos primários da condenação, ou seja, só atinge a pena privativa, pena restritiva e pena de multa. E aí o Supremo, na DIN 5874, ratificou que isso foi discutido também lá, se pena de multa poderia ou não ser objeto de indulto. Pode. Inclusive, o Supremo já tinha antes aplicado decretos que concediam multa, que estavam criticando o Temer porque ele colocou uma abrangência até pena de multa. Isso já acontecia há muito tempo no Brasil, em vários outros decretos. Então, vejam, esses são os efeitos primários, as sanções penais. Os efeitos secundários, penais e extrapenais, não são atingidos pelo indulto, individual ou coletivo. Efeitos penais secundários, forjar reincidência, não vai, concedeu a graça, cometeu outro crime, vai poder forjar reincidência, não há dúvida. Mesma coisa para o indulto coletivo. Efeitos extrapenais da sentença condenatória tampouco são atingidos, um confisco de bens, a obrigação de reparar o dano, tudo subsiste, tá? Segundo lugar, sobre a suspensão dos direitos políticos, nós temos ali um efeito secundário da sentença penal condenatória, suspensão dos direitos políticos. O problema é que a Constituição condiciona ao trânsito em julgado.
Se a graça for reconhecida como válida, não houve condenação transitada em julgado, então não há tecnicamente suspensão de direitos políticos. Porém, nós temos uma hipótese lá na Lei Complementar 64 de 90, que foi introduzida pela Lei da Ficha Limpa, artigo 1º, inciso 1º, a linha E, número 1, que contempla uma inelegibilidade pela condenação por órgão colegiado, ou seja, ainda que antes o trânsito em julgado, por crime contra a administração pública. E o crime de coação no curso do processo é um crime contra a administração pública, mais especificamente contra a administração da justiça. Então, pessoal, a meu sentir, incide essa causa de inelegibilidade, ainda que o decreto que concedeu a graça seja tido por constitucional. Vejam que ele vai poder votar, né? Mas não vai poder ser votado, é a capacidade eleitoral passiva. Deixa eu ver aqui o nosso chat. A Cleusa também opinando aqui que acha que o decreto vai cair, ele também acredita. O Otávio falando aqui de o Biaren ratio e Biaren use, né? Que fundamenta a analogia, onde tem a mesma razão, mesma regra jurídica que deve ser aplicada. Finalizando, pessoal, só lembrando as 4 etapas da técnica de redação, técnica de elaboração de respostas em questões discursivas, uma leitura atenta do enunciado para que façamos, né, um brainstorm, que é despejar sem nenhum freio tudo que vem na cabeça, pode ser qualquer bobagem, para isso que serve o brainstorm. Depois que a gente ativou as nossas conexões cerebrais para lembrar tudo que um dia passou pela nossa cabeça, que a gente nem lembrava mais, depois que a gente fez esse exercício na segunda etapa, na terceira etapa, a gente vai organizar essa bagunça e montar um projeto da nossa resposta para que a casa saia perfeitinha. Se a gente não fizer esse esqueleto, esse projeto arquitetônico muito bem feito, na hora, né, da execução, a casa não vai sair perfeitinha assim, ela vai sair torta e o risco de ter um prejuízo grande, de desabar, é muito significativo. Então, essa é a etapa mais importante de organizar o que a gente vai escrever, ter um roteirinho. Claro que isso é coisa muito rápida, né? Mas com a técnica, o treino, a gente aperfeiçoa e faz isso dentro do tempo que a gente tem disponível numa prova, e depois a redação da resposta, que a gente já está craque no treino, está craque na redação jurídica, e ali, se a gente fez um bom projeto, respondendo acertadamente, nossa nota vai lá nas alturas. Finalizando, pessoal, compartilhando aqui os erros mais frequentes para aprendermos juntos. Primeiro, alunos que não citaram a limitação constitucional expressa do artigo 5º, inciso 43, né? Um erro aqui grave, né? Porque era ponto básico de qualquer resposta. Alunos que não apontaram a jurisprudência do STF sobre a matéria e pensando no indulto de maneira geral, porque a gente não tem específica da graça, mas plenamente aplicável, porque a graça, sabemos, é o indulto individual. Então, em particular, a DIN 5874, claro que não precisava citar o número da DIN, mas pelo menos o que se decidiu, qual que era o caso. Por fim, alunos que não mencionaram a discricionariedade do presidente da República, de um lado, simplesmente não exploraram, né, não apontaram essa discricionariedade que é inegável, e de outro lado, também aqueles que não mencionaram a possibilidade de controle jurisdicional de atos discricionários, como é o caso da concessão da graça de indulto. Então, independentemente da resposta, se seria legítima ou ilegítima a edição do decreto, era fundamental equacionar o problema, colocando, né, os pontos chaves, pelo menos, que justificam uma corrente ou outra. Finalizando, pessoal, na redação jurídica, aqui aponto, né, deixa eu pegar nosso marca-texto, concessão da graça fica limitada a estes delitos. Nunca pode ir crase antes de este, esta, estes, estas, tá? Sempre tem que ser antes de palavra feminina
e antes de uma hipótese que envolva, além de uma preposição, um artigo que está, né, a crase, o acraseado significa que tem dois As, para isso que serve o sinal grave na crase, né? Nós temos um A que é preposição, mais um A que é artigo de uma palavra feminina, que são, para não ficar a, são juntos, por isso que alguns falam, né, quando estão lendo, fica limitada a pessoa do condenado, é o acraseado, né? Prevê como hipótese de extinção da punibilidade dos crimes nela previstos a concessão de anistia e graça. Erro aqui na vírgula. Prevê como hipótese de extinção da punibilidade dos crimes nela previsto a concessão de anistia e graça. Então, não tem nenhuma razão para essa vírgula aqui que interrompe indevidamente a oração. Muita gente tem erro de tudo, né? Deixa de colocar onde precisa, coloca onde não pode. Aqui, um exemplo, né? E eu costumo ver que normalmente colocam onde não pode, é o que mais acontece, né? Do que não colocar onde deveria obrigatoriamente colocar. Possibilitando, pois, a aplicação da teoria dos motivos determinantes. Qual é o erro que eu quero destacar aqui, pessoal? Começar frase no gerúndio. Tem muita gente que tem esse cacoete, tá? É possível o controle jurisdicional de atos discricionários, ponto. Possibilitando, vírgula, pois, vírgula, aplicação da teoria dos motivos determinantes. Não. Começar frase no gerúndio é absolutamente excepcional, em outro contexto. Sendo certo que a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que tal, vírgula, ou seja, eu posso começar num gerúndio, não há uma vedação absoluta, mas normalmente temos que encaixar com uma vírgula, porque é uma ideia de uma oração conectada com a anterior. Então, cuidado, vejo muito aluno com esse cacoete, né? Ele fala uma coisa, ponto, e aí continua possibilitando, como é o caso aqui, né? Ou qualquer outro verbo aqui, no gerúndio, que ele poderia ter colocado com uma vírgula, e que ficaria, sem dúvida alguma, 1000 vezes melhor. Com isso, concluímos aí, pessoal, mais uma aula de resolução de questões discursivas. Espero que tenha lhes ajudado. Viremos aí agora, né, em alguns minutinhos, em um pouco mais aí de 5 minutinhos, viremos com a nossa aula de direito administrativo, intervenção do Estado na propriedade, muita coisa legal para a gente ver. Espero vocês nas nossas próximas rodadas aqui de questões discursivas e também nos vemos aí nas demais aulas aqui do EMAGES. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.